acabou de sair na imprensa. Estados Unidos sancionam a esposa do Moraes. Vamos falar disso. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito Constitucional, e vou explicar para vocês direitinho o que é isso, o que quer dizer, por que isso aconteceu. Mas antes, curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, venha fazer parte da nossa comunidade. Já adiantando a vocês, eu sei que a gente está com um probleminha aqui no som, ou está muito baixo, ou tem ruído. Já compramos outro microfone, em breve chegará e a gente vai solucionar esse problema. As coisas aqui estão sendo arranjadas. Bom, muito bem. Estados Unidos acabou de sair da imprensa, né, que as medidas foram aplicadas contra a empresa Lex, significa Instituto de Estudos Jurídicos, da qual a Viviane Barsi, ou Bart, que é a esposa dele, e os filhos são sócios. Ou seja, a esposa dele passa a ser atingida pelas sanções dos Estados Unidos, né? Aqui a notícia ainda diz que as sanções contra ela, aplicadas nessa segunda-feira, foram feitas, e de fato foram confirmadas, foram feitas no próprio site do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. E a Lex, que é essa empresa do Moraes, enfim, é uma espécie de empresa familiar, né, acaba sendo atingida. E a medida impõe sanções econômicas com base nas prisões arbitrárias e restrições à liberdade de expressão que o Moraes vem cometendo há 6 anos dentro do Brasil. Há 6 anos, hein? Não é questão só do Bolsonaro. Desde o início do inquérito das fake news, em 2019, inquérito, inclusive, do qual eu fui o primeiro advogado, inquérito que censurou a revista Cruzoé, que até hoje está nos inquéritos, e censurou o seu fundador, o publisher, Mário Sabino, que até hoje está nos inquéritos. Ele hoje nem está mais, ele nem é mais sócio da revista e ainda está nos inquéritos. Então, como justificar a legalidade disso? Bom, por que a esposa do Moraes foi sancionada? Ou por que essa empresa foi atingida, essa empresa de que a esposa e os filhos são sócios? Porque é preciso dar efetividade às sanções que os Estados Unidos impuseram ao Moraes. Então, eles impõem a sanção ao Moraes, mas, obviamente, o Moraes pode chegar e falar assim, tudo bem, eu estou sancionado, mas aquilo que entra ou sai de dinheiro e que eu uso, vem da minha esposa, vem dos meus filhos, vem de uma empresa de que eles são sócios e eu também. Então, se você só atinge a pessoa física e não o entorno da pessoa física, e não os sócios da pessoa física, e não os familiares da pessoa física, e não as holdings, como a gente fala, né, essas empresas familiares da pessoa física que servem justamente para transacionar dinheiro familiar, se isso não é atingido, a vida dele fica tranquila, não tem eficácia nas sanções dos Estados Unidos. Então, o que eles estão fazendo é mais ou menos como a Justiça do Trabalho faz. Já viram isso? Então, o cara vai lá e tem uma dívida, e se ele não paga, eles vão cobrar da empresa dele, de que ele é sócio. Se a empresa não paga, eles vão cobrar do sócio que é da empresa que não pagou. Eles vão criando uma rede de cobranças para dar efetividade à sanção, para dar efetividade à medida. Então, não é que estão sancionando a mulher do Moraes, não é que estão sancionando os filhos do Moraes, as empresas do Moraes, estão sancionando o Moraes, mas estão concluindo que o Moraes está se valendo da esposa, dos filhos e das suas empresas, ou empresas de que ele é sócio, empresas familiares, para não cumprir as sanções impostas a ele, para burlar, digamos assim, as sanções impostas a ele. Então, é disso que se trata. Algumas pessoas vêm dizer assim, não, mas é injusto sancionar, o que a mulher dele tem a ver com isso? O que o filho tem a ver com isso? Bom, a questão é essa, o que eles têm a ver com isso é nada, mas no momento em que se conclui ou se intui que essas pessoas estão sendo usadas, vamos dizer assim, pelo Moraes, ou essas empresas estão sendo utilizadas pelo ministro para descumprir as sanções a ele impostas, essas empresas passam a ser parte de uma sanção a ele ampliada. Vocês entendem? Não é que estão sancionando a esposa, é que a ampliação das sanções ao Moraes atinge a esposa, porque a esposa estaria sendo usada para ele burlar a aplicação. As empresas e os filhos estariam sendo usados para ele burlar a sanção aplicada a ele. Então é isso, não são as pessoas ou as empresas ou em torno dele que está sendo sancionado, é que a ampliação da sanção a ele
tem a função de tornar eficaz aquilo que a ele foi imposto de sanção. É disso que se trata. Isso mostra como não tem essa coisa de a Magnitsky vai sendo aplicada em etapas. Não, a Magnitsky, eu sempre digo isso, é como uma espécie de jiboia que te abraça e você já sofreu a sanção fatal. No caso, econômica, claro. Mas você já sofreu, só que você vai percebendo aos poucos que está sendo asfixiado, que está diante de um abraço que não é carinhoso, é um abraço de urso, como também se diz, né? Um abraço que vai te sufocar financeiramente. E é isso, não é que está sendo aplicado aos poucos, é que a pessoa já vai sendo sancionada de cara, mas ela vai sentindo aos poucos o efeito. É isso que se trata. Repito a vocês, não é a esposa, filhos ou empresas do Moraes que estão sendo sancionadas. É a aplicação das sanções a ele que estão sendo ampliadas para que ele não use essas pessoas e empresas como uma espécie de fuga, de burla ou de subterfúgio para não cumprir as sanções impostas a ele pela Magnitsky. É disso que se trata. Então, se você gostou dessa análise, se você curtiu, e fique aqui porque a semana começou quente, provavelmente outras coisas mais virão. Não é à toa que na semana passada houve recados por parte do dos departamentos de Estado norte-americanos e provavelmente outras sanções mais aparecerão logo. Então fique atento aqui que a gente sempre está com vocês também ligado em tudo que está acontecendo. Um abraço.